Olá, sou Lucas Colombo e inicia agora o Mamptuba Podcast. Aqui você irá saber tudo sobre um dos maiores clubes do Brasil, um local onde você encontra lazer, esporte e muita diversão em família. Em nossa sede campestre, contamos com um dos melhores salões de sinuca do país, uma academia moderna, 8 salões para eventos, 50 churrasqueiras, piscina semiolímpica, infantil e piscinas externas com toboágua, além de 15 quadras de beach tênis, sendo 4 cobertas, bem como 15 quadras de tênis, sendo 6 cobertas e uma quadra rápida. Fora tudo isso, ainda possuímos sedes em Balneário Rincão, com diversas modalidades, e no Nações Shopping. Dentro de tantos assuntos, vamos falar hoje sobre o esporte de rendimento, um projeto que iniciou em 2017 no Mamptuba e hoje conta com 7 modalidades. Por isso estamos recebendo aqui o gerente de esporte, Rui Marques. Olá, Rui. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Rui Marques, eu sou o atual gerente de esportes do Mamptuba. Embaixo das minhas atribuições estão todos os esportes, tanto de rendimento quanto sociais do Mamptuba. Rui, contando um pouquinho da tua história, né? Como é que foi teu início no esporte, como é que foi a tua trajetória até chegar no Mamptuba? Como é que foi minha história? Cara, a gente foi longe aqui. Quantas horas a gente tem para ficar aqui? Né? Cara, eu sempre fui apaixonado pelo esporte, desde sempre, desde criança eu pratiquei algum esporte na vida. Foi natural eu fazer uma faculdade relacionada a isso, no caso de esporte. E de lá para cá eu venho trabalhando na área. Muito cedo eu descobri o meu gosto e a minha vocação por trabalhar com gestão e não no lado técnico. Então eu fui técnico muito pouco tempo. E há muito tempo eu faço gestão e já fiz gestão em diversos tipos de organizações esportivas. Já fiz gestão de clube esportivo, federação, confederação, trabalhei no Comitê Olímpico Brasileiro, Paralímpico Brasileiro, prestei serviço para o Comitê Paralímpico Internacional, trabalhei em Secretaria de Estado. Antes de vir para o Mamptuba eu estava no SESI, São Paulo. Fui das vítimas da pandemia do SESI São Paulo, onde o SESI cortou uma grande parte da sua força de trabalho. E ao ser demitido do SESI, eu me deparei com o anúncio da vaga do Mamptuba. E aí fui feliz de ter sido escolhido pela comissão de contratação para vir para o Mamptuba, chegando aqui em agosto de 2021. Tu lida com o esporte de rendimento, né, paralímpico, olímpico há bastante tempo, né? Quais são os benefícios que ele traz, né, para uma instituição como o Mamptuba, por exemplo? Cara, eu acho que quando a gente pensa em benefício, o benefício do esporte começa pelo benefício da pessoa, né? Então, o que eu vou falar de benefícios aqui de pessoa, logicamente, nós estamos pensando nos associados, nos usuários do clube, né? Então, o esporte promove socialização, o esporte promove uma série de educações, vamos falar assim, né? A educação cultural daquela modalidade, o que a cultura daquela modalidade ensina para você. Então, o que eu chamo de educação cultural? Por exemplo, quando a gente fala de artes marciais, todo mundo sabe que o respeito é uma cultura muito grande das artes marciais. Então, quem pratica artes marciais acaba aprendendo o respeito. Essa é a educação cultural. A educação social. Sempre que nós fazemos esporte, por mais que seja uma modalidade individual, nós estamos inseridos no grupo. Todos os grupos têm as suas regras escritas e as regras não escritas, que são as regras que o próprio grupo cria de boa convivência. Então, essa para mim é a educação social. Quem faz um esporte, quem pratica uma modalidade, tem que seguir as regras da modalidade. Então você aprende a seguir regras. Isso sem falar nos benefícios que são mais conhecidos de todos, que é a saúde. Quem pratica uma modalidade esportiva acaba tendo mais saúde do que uma pessoa sedentária, né? Você está praticando uma atividade física, você está treinando o seu sistema cardiovascular, você está treinando o seu sistema músculo-esquelético, você está treinando o seu sistema cerebral, né, de atenção, de concentração, uma série de coisas. Então, cara, eu vejo uma série de benefícios
que o esporte traz, né, e que, vamos falar, não só o esporte, né, a atividade física traz para quem pratica. E indiretamente, né, qual o benefício que isso traz para o clube? É promover tudo isso para o seu associado, promover tudo isso para o seu usuário. Falando no esporte de rendimento, hoje o Mamptuba ele conta com 7 equipes, né? O basquete feminino, o vôlei feminino, ginástica rítmica, o triatlon, a natação, tênis e o tênis de mesa. Isso engloba também bastante jovens, adolescentes, crianças que vão crescer no esporte, né? Que vão buscar uma oportunidade dentro do esporte. O que isso engloba, o que isso traz de importância para o clube? Assim? Eu quero só fazer uma correção aí, né? Essas são as modalidades que estão dentro dos programas de desenvolvimento do rendimento esportivo no clube, mas não dá para a gente deixar de lado, por exemplo, a sinuca, que nós temos campeões brasileiros. Então, apesar de ser uma faixa etária diferente, né? Quando a gente fala de esporte, a gente pensa naquele tradicional, aquela criança lá que com 4, 5, 6 anos de idade começa na modalidade e vai seguir até chegar no adulto. Tem algumas modalidades que o ponto de entrada é mais tardio. Né? Então não é porque o ponto de entrada de uma modalidade é mais tardio que a gente não considera essa modalidade rendimento. O ser ou não rendimento implica no nível de competição que você participa. Né? Então, assim, se é uma competição, vamos dizer assim, social, né? Uma pessoa, um veterano, alguém que não tem mais idade de ser adulto, mas ainda pratica aquela modalidade por gosto. Eu quero ser um atleta. Então essa é uma modalidade social, não é considerada rendimento, apesar de ser um clube. O que é o rendimento? Rendimento são aquelas modalidades que fazem parte do Sistema Nacional de Desporto. Ou seja, campeonatos escolares ou regionais, campeonatos estaduais, campeonatos nacionais e internacionais, regidos pela confederação ou pela federação internacional. Então eu só queria, né, fazer essa distinção, que assim, nós temos associados. Um exemplo, tem modalidades que se chocam isso, né? Um exemplo, o tênis, que foi campeão catarinense de classes, que seria essa parte mais social, amadora, social, não é do rendimento, e tem a parte do rendimento. Então, Lucas, também, né? Aí de novo eu faço esse lance de ser amador ou ser, ou ser profissional. Amador no sentido de não ser de rendimento, né? Não que seja então, mas é aí que eu falo, né? Por que eu chamo de social? Social porque é algo prazeroso para mim. Mas se a gente pegar, tem muitos associados que nós temos no clube hoje, como alguns veteranos, como eu chamei, de tênis, ou alguns associados que fazem triatlon, que se você for parar para ver, eles acabam treinando às vezes até mais do que alguns atletas que estão nas equipes do rendimento. Agora tu pode falar do Ciro agora. Agora a gente pode falar do Ciro, exatamente. O Ciro é um associado que não é profissional da modalidade triatlo, mas que o ano passado se classificou para o campeonato mundial da modalidade, que é o Mundial do Ironman. Então não dá pra gente dizer assim, ele não é um atleta profissional porque ele não vive do esporte, mas não dá pra dizer que um cara desse treina pouco ou se dedica pouco. Então eu só quis fazer essa distinção. Sim. Aí as modalidades do rendimento. Então só pra gente, né, modalidades de rendimento são isso, são modalidades e categorias dentro dessas modalidades que fazem parte do Sistema Nacional de Desporto reconhecido pelo Ministério do Esporte. Que são essas competições? São as competições escolares, aqui em Santa Catarina, mais conhecida como JESC, Jogos Escolares de Santa Catarina, onde vários de nossos atletas disputam o JESC, não representam o clube porque eles têm que representar uma instituição de ensino, né? Então eles vão representar a instituição de ensino que eles estudam. Nós temos convênio com 2 instituições de ensino da cidade, onde os nossos atletas do rendimento representam essas instituições nessa competição no JESC. Aí nós temos campeonatos estaduais, onde aí sim as equipes representam o Mamptuba e os seus parceiros, campeonatos nacionais e alguns atletas nossos já têm nível, né, os iniciantes, vamos chamar assim, né, os nossos adolescentes e pré-adultos, tem alguns atletas nossos que sim disputam campeonatos internacionais hoje em dia. E falando só do esporte do rendimento, dessas 7 equipes, né? Hoje ela engloba com um escopo de quantos atletas, de quantos participantes, quantos praticantes nas escolinhas e também na parte... Se a gente levar em consideração as escolinhas e os polos que nós temos fora do clube, a gente hoje engloba aí entre 600 e 700 atletas. Quais são os principais parceiros das equipes? Hoje nós temos vários, né? O esporte não anda sozinho em lugar nenhum. Então o Mamptuba hoje tem como seu principal parceiro, seu principal apoiador que injeta mais recursos é o CBC.
seguindo ao CBC, a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, né? A Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes, também é um grande parceiro, também injeta bastante dinheiro nos nossos programas, tanto que o nome das nossas equipes né, é um barra outro, então os dois dão nome à equipe. E aí nós temos os apoiadores e patrocinadores privados, né? Não dá pra gente chamar todos de patrocinadores porque alguns não põem dinheiro em espécie. Esse é um apoiador não menos importante, mas é um apoiador. Então nós temos a Leve, nós temos a Unesc, nós temos a Satic, nós temos a Radar. Enfim, eu acho que hoje os maiores são esses, mas nós temos vários outros que apoiam. Dependendo de cada modalidade, eles apoiam, né? Eles apoiam o que a modalidade precisa, nenhum deles é menos importante. Convoco a quem quiser saber quem são todos os nossos apoiadores a entrar no site. Eu não vou tentar citar todos aqui, porque sem a minha colinha do lado, com certeza eu vou esquecer alguém, mas todos são tão importantes quanto. Né? De novo, tem gente que tem empresas que apoiam diretamente alguns atletas, dando cesta básica, tem outras pessoas físicas que apoiam os nossos atletas e os nossos programas, tem empresas que apoiam com mais ou menos recurso, cada um dentro da sua possibilidade, mas o que é muito importante é o apoio de todos esses. Né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, por menor que seja o apoio das pessoas que acreditam no trabalho do esporte do Mampituba, todo mundo apoiando, a gente consegue juntar todo o montante que a gente tem hoje para fazer o esporte. Lógico que se tiver mais, a gente vai melhorar a qualidade, mas a gente agradece a todos que nos apoiam. O rendimento iniciou no Mampituba com uma parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, né, lá atrás, o Jorginho, o Jorge Fernandes, que era diretor de rendimento agora, mas naquela época também, com o presidente Arcílio Fabres, iniciou esse projeto lá atrás. Eu queria que tu explicasse um pouco para quem estiver ouvindo, para quem nos acompanha, como é que funciona a parceria do Mampituba com o CBC? Como é que se dá isso? É editais na compra de materiais? Como é que funciona essa parceria? O CBC funciona... o CBC é um descentralizador de recursos da Lei 8.666, que é a Lei PIVA. Né? Então, os cidadãos que apoiam... cidadãos que apostam nas loterias, uma parte da verba é revertida para os 6 comitês que nós temos no Brasil, né? O Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes Olímpico e Paralímpico e os comitês estudantis, né? Então a verba é dividida entre todos esses comitês. O CBC é quem cuida, né? É quem destina a verba para os clubes. Então o clube escreve lá um projeto que vai se enquadrar dentro dos editais que o CBC solta quadrienalmente. Então, quadrienalmente, o CBC divulga três editais, um para o eixo RH, um para o eixo materiais e equipamentos e um para o eixo competições. Né? O eixo competições é exclusivo dos campeonatos brasileiros interclubes promovidos pelo CBC e pelas confederações que são parceiras para o CBC, e os outros 2 editais abertos aos clubes que estão filiados ao CBC e à FENAClubes, eles então podem pleitear recursos de RH e de materiais e equipamentos. Seguindo lá toda uma linha de critérios e de meritocracia que o CBC tem para os seus filiados, o clube vai ser aprovado ou não o seu pleito, e sendo aprovado, o clube recebe recursos via editais para gastar nesses 3, para usar nesses 3 eixos. Hoje o Mampituba, por ser um filiado pleno do CBC, ele tem recurso para usar nos 3 editais. Então nós temos recursos governamentais para usar com o RH, com materiais e equipamentos e em competições nos CBIs. Materiais e equipamentos seria no sentido de, por exemplo, vamos supor, as redes das quadras de tênis, as raias que são utilizadas pelos atletas, e, enfim, seria esse tipo de material? Como é que funciona isso? Mais prático, assim. Mais prático, né? A gente, dessas modalidades que nós falamos aqui, dessas 8 modalidades, nós temos, a gente não pode usar o recurso todo em um ano só, né? É obrigatório, pelo nosso contrato com o CBC, dividir isso nos 4 anos. E nesses 4 anos nós podemos comprar
materiais e equipamentos que seriam utilizados que serão utilizados pelos atletas para desenvolver as modalidades. O que nós fazemos é usar esse recurso de forma conscienciosa, e eu chamo de inteligente, adquirindo materiais e equipamentos onde a gente faz a substituição de custos do clube também, né? No caso, então, assim, os nossos atletas não usam as 15 quadras de vôlei, ou de tênis, de vôlei não, nós temos uma só de vôlei, as 15 quadras de tênis ao mesmo tempo. Porém, como nós recebemos campeonatos nacionais, com o recurso do CBC nós compramos 15 redes de tênis todo ano, o que seria um custo que o clube teria de qualquer forma, por conta dos associados que usam as aulas para bater bola, para ter aula, para treino, etc. e tal. Então, nós fazemos uma composição das necessidades do clube com as necessidades dos atletas de rendimento, né, os atletas de rendimento usando aquelas instalações, e aí, no período que os atletas não usam, né, no período ocioso de treinos do rendimento, todos esses equipamentos ficam à disposição dos associados para uso. O maior investimento dessa parceria dentro do clube, podemos dizer, né? Além, claro, do humano, da formação dos atletas olímpicos, né? Que nós já temos alguns frutos que podemos falar mais à frente, a academia seria, que foi totalmente reformada para a utilização dos atletas e tal, ela seria um dos maiores frutos, digamos assim, fisicamente falando, né? Dessa parceria para o rendimento. Como é que você... Eu gosto de usar, eu vou usar um termo aqui que para quem mexe com esporte é muito comum para a gente, que a gente chama de legado, né? A gente escutou muito legado, por exemplo, em 2014 e 2016 das Olimpíadas e da Copa do Mundo, né? Então, qual foi o legado que o esporte deixou para o país depois da realização desses 2 mega eventos? Então, usando esse termo que a gente gosta no esporte, então assim, para mim sim, o grande legado que o rendimento hoje deixa para o clube é a academia, que hoje nós temos uma academia com equipamentos de primeira linha, uma academia de ponta, e a clínica, a sala de fisioterapia, que também tem equipamentos de primeira linha e equipamentos de ponta. Eu imagino que assim, seriam 2 investimentos de grande monta, que eu não sei se o clube teria condição ou interesse de investir na velocidade que investiu para a renovação desses 2 espaços, se não tivesse esse recurso público destinado ao clube para que seja usado na manutenção e na promoção do esporte. E dentro desse escopo, né, assim, devendo do esporte, dos eventos que o clube recebe, por exemplo, o Banana Ball, né? Qual é a importância de nós recebermos, por exemplo, vai ter também um Campeonato Brasileiro entre clubes de vôlei, já tivemos 2 etapas, inclusive uma etapa final com Flamengo, Fluminense, equipes, né, renomadas. Qual é a importância para o clube, como você falou antes dos eventos, de receber esses eventos internacionais, como o Banana Ball, que é o 5º maior evento infanto-juvenil de tênis do mundo, e esses brasileiros? Eu volto lá onde a gente começou a falar, né, das diversas educações que o esporte promove. Faz parte de todas essas educações. Então, na hora que a gente recebe um evento internacional, nós estamos recebendo atletas internacionais. Isso vai promover, tanto para os nossos atletas, quanto para os nossos funcionários, quanto para os associados que vivem essas competições, um intercâmbio cultural, né, com pessoas e equipes de outras cidades, de outros estados, de outros países. A gente consegue ver o que está sendo feito lá fora, como é que está sendo jogado lá fora, como é que está sendo desenvolvido fora do nosso clube, essas modalidades, o que essas modalidades trazem de ponta para as nossas equipes. Esse intercâmbio, para quem gosta do esporte, está vendo esporte de alto nível no nosso quintal, né? A gente pode chamar só jogão, né? A gente chama o clube de nosso quintal, então assim, no nosso quintal nós estamos vendo jogão. Eu enxergo como orgulho ter passado pelas nossas quadras, quem hoje é o 2º do ranking mundial, né? E recentemente nós já sediamos, você falou de Banana Ball, o clube já sediou uma etapa da Copa Davis jogada no Brasil, né? Então, e aí tem o outro legado que isso deixa, que é o legado para os funcionários, do que é organizar um evento deste tamanho. O funcionário aprende muito, né? O colaborador aprende muito com quem vem de fora, com as federações, com os diretores técnicos, em termos de elevar o nível de serviço, né, do atendimento para quem está participando dessa competição. A partir do momento que eu mudo
o meu nível de serviço para atender quem está participando dessa competição, isso vai se transferir para o meu nível de atendimento para o associado. O associado é um usuário tanto quanto o usuário dessa competição. Então, a partir do momento que a equipe melhora, a equipe de trabalho do Mamptuba melhora a sua qualidade para atender o evento, ela vai melhorar a sua qualidade para atender o associado no dia a dia. Você falou ali da questão das pessoas que, né, frequentam o clube nesses eventos. Você falou o Carlos Alcaraz, né, que é agora segundo no mundo do tênis. Também tivemos a presença no Banana Ball do Bjorn Borg, uma das lendas do tênis. E da Fofão, né, do vôlei, que foi como observadora técnica, observar as competições, os jogos que estavam ocorrendo, como observadora da seleção de base na época, né? Sim. Conheceu o clube, ficou encantada, nunca tinha visto um clube desse tamanho, é um negócio que traz um certo brio e orgulho também para... Com certeza, né? Eu somo um nome aí que você não citou, mas que para mim faz parte da história do esporte brasileiro, e é Catarina igual nós, que é o Guga. Sim, né? O Guga também. Quantas vezes o Guga já veio no clube? Será que ele teria vindo, ou será que ele teria vindo tantas vezes ao clube se nós não sediássemos o evento? Inclusive, acho que foi o ano passado, ele apareceu no clube para buscar o filho dele que estava competindo ali no... Exatamente, né? Desses eventos de tênis. E qual é a oportunidade que os nossos associados têm de conviver com um Guga? Né? E que é um cara super solícito, que bateu foto, que conversou, conversou com os nossos atletas, que conversou com pais de nossos atletas sobre experiências dele no esporte, fora do esporte. Então isso é uma coisa que fica para todo mundo, né? De aprendizado, isso é uma coisa que fica na memória de todo mundo, é uma memória afetiva, porque eu vi um ídolo meu. Quem não gosta de ver um ídolo? Quem não gosta de conviver com um ídolo? E quem não gosta de sentar do lado de um ídolo? Né? E você citou vários nomes aqui, se a gente for parar aqui para buscar ainda, na memória, a gente vai achar muitos nomes outros que passaram. Né? Exatamente. Né? E é isso que nós só citamos aqui. Né? De novo, vou sair das nossas equipes aqui, mas vou falar. Quantas estrelas nós tivemos no Campeonato Brasileiro de Sinuca o ano passado? Sim. Né? Tivemos um dos maiores jogadores de sinuca da história do Brasil. Agora ele veio aqui, competiu, participou, foi campeão mundial. Ele estava voltando a competir depois de um tempo. Elogiou a nossa sala de sinuca. Elogiou, foi uma das melhores do Brasil. E isso é uma coisa que para mim é motivo de orgulho, de hoje fazer parte do Mamptuba, de compor a equipe do Mamptuba, que é todo mundo que vem para cá acaba nos elogiando e tem a sensação que pelo menos eu tive a primeira vez que eu entrei no Mamptuba. Né, que é um clube extremamente agradável, um clube extremamente bonito, acolhe quem chega. E para nós que vivemos o clube todo dia, que ajudamos a construir o clube, né, nós temos desde lá dos fundadores que botaram a pedra fundamental no que hoje é a sede campestre e vieram construindo. Hoje cabe a nós que estamos aqui, e não é só a mim e a você, é todo mundo. É eu, você, os outros colaboradores, os associados, todos nós estamos construindo a história do clube. E a hora que vem alguém de fora, que tem um nome, que representou uma categoria, uma classe, e elogia o nosso clube, está elogiando a todo mundo indiretamente, porque nós construímos isso, juntos. Cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro... Mas todo mundo constrói isso junto. E para mim é isso, sediar eventos são todas essas educações, todas essas oportunidades e todas essas sensações juntas. E também a gente pode falar um pouco também sobre a questão das nossas equipes. Nós temos, por exemplo, tivemos a oportunidade no atletismo, né? A Ana Cláudia Lemos participou da Olimpíada em Tóquio, né? Foi em 2020. Era de 2020, mas não foi em 2020. Foi 2021. Foi Ela foi adiada um ano por conta da pandemia, e nós também exatamente. Temos o nosso coordenador técnico do tênis de mesa, o Alexandre Guise, que representou o clube, representa o clube, né? A nível nacional e também na Paralimpíada como técnico. O que te vê assim, o clube proporcionar isso, né? Para esses atletas, né? Esses projetos, digamos assim, né? Como o do Alexandre Guise, que já está bastante tempo nesse Você tocou num ponto aí que, assim, para mim é mais um motivo de orgulho de hoje fazer parte do Mamptuba. À época, né, eu estava chegando, então eu não me considero parte desses dois resultados que você falou ainda, porque eu era muito recente no clube. Mas, assim, para mim é um motivo de orgulho. Quantos clubes no Brasil hoje conseguem dizer que foram representados na Olimpíada e na Paralimpíada? Pouquíssimos. Se é que tem mais algum além do Mamptuba. Talvez o Pinheiros, talvez o Minas Tênis Clube, não sei, precisaria pesquisar.
mas eu vou te dizer, são pouquíssimos que estiveram nas duas representados, com atletas que faziam parte atletas e técnicos, né, o corpo técnico que fazia parte dos seus grupos. Então, assim, mostra que é um trabalho conjunto, né, que está trazendo bons resultados, vem evoluindo, né, por conta das pessoas que trabalham, da dedicação de todo mundo, do apoio incondicional da diretoria, do apoio dos parceiros, estilo FME, estilo nossos apoiadores e até do sócio. Né? O sócio que está lá, que prestigia, o sócio que vai lá assistir os nossos jogos de vôlei quando eles são lá em casa, o sócio que vai assistir quando nós temos campeonatos de tênis, o sócio que vai assistir todas as competições que nós temos lá. Né? Então é importante e para mim é motivo de orgulho fazer parte disso, sim. A gente tem elevado o nível, tem evoluído e nós conseguimos resultados em todas as esferas do SND e todas as esferas do esporte. Inclusive nos brasileiros interclubes, né? Agora, recentemente, o basquete feminino, terceiro lugar no sub-20 no brasileiro interclubes, é uma grande conquista. É uma grande conquista, né? De novo, eleva o nome do clube. Essa competição hoje é a terceira maior do Brasil nesta categoria, então hoje nós podemos dizer que a nossa equipe é a terceira melhor do Brasil da terceira maior competição de basquete feminino brasileiro. Né? Fica atrás da Liga Nacional de Basquete Feminino, fica atrás do Campeonato do Brasileiro Interclube Sub-23 e o seguinte é o Sub-19, que nós voltamos com o terceiro lugar. E não foi um terceiro lugar assim, né, de que herdou o terceiro lugar, não. Nós perdemos para a equipe que ficou em segundo lugar por 1 ponto e perdemos para a equipe que ficou em primeiro lugar por 4 pontos. Ou seja, perdemos nos detalhes. Né? Perdemos, mas perdemos nos detalhes. Mostra que esse título não está tão longe assim. É questão da equipe focar um pouco mais, né? Trabalhar e enfim. Esporte, em diversos momentos, ele é ingrato ou por conta do inesperado. Talvez se o inesperado acontecer mais do outro lado do que no nosso, esse ano aqui ou na próxima temporada a gente consiga um resultado diferente. Né? Até fazendo um parênteses, Lucas, para deixar claro para todo mundo, o basquete e o vôlei seguem um calendário um pouco diferente do calendário escolar e esportivo do Brasil. Então, essa competição que nós fomos campeões do basquete no último... terceiro colocados do basquete no último final de semana é da temporada 22-23. Né? Então, quando alguém pode ver alguma manchete por aí e falar, pô, mas 22? Porque este ciclo do basquete se iniciou em maio de 2022 e finda em maio de 2023. Aí o próximo ciclo, né, o próximo ano esportivo do basquete se inicia em maio de 23 agora e só vai terminar em maio de 24. Da mesma forma teve o Brasileiro Interclubes de Vôlei, que o Vôlei MAMP foi campeão sub-20 o ano passado, início do ano passado, mas que era referente a 2021, né? Exatamente. Mas aí... Ali foi por causa da pandemia, acredito. Essa aí... O que aconteceu foi que encavalaram as competições de 21 e 22 do vôlei. Né? Então, o Mamptuba disputou 2 campeonatos brasileiros no mesmo ano. Foi campeão em um e ficou em quinto no segundo, mas o que foi campeão era referente ao ano anterior. Falando nessas conquistas, nós tivemos também em 2021, o clube recebeu um prêmio do Comitê Brasileiro de Clubes, né, como clube formador no tênis de mesa, ficou em primeiro no ranking no Brasil, né? E dentro dessas conquistas que o clube vem almejando, vem conquistando ao longo desses anos, né, quais são as que tu pode destacar assim, principais dentro dos resultados dessas nossas equipes de formação? Do ponto de vista de clube, né, como honra para o clube, acho que eu repito essa que você citou e a premiação que nós recebemos esse ano de top 10 de formadores do Brasil, né, pela história recente que é o esporte no Mamptuba, como você citou, né, as equipes de rendimento efetivamente com processo estruturado, né, com cobrança de resultados pela diretoria, se iniciando em 2017, a gente vê que assim, há um sucesso até que rápido. Né? Existem clubes com muito mais história no esporte no Brasil que não tiveram tanto resultado quanto o Mamptuba ou demoraram muito mais para ter esses resultados que o Mamptuba tem hoje.
Então, do ponto de vista organizacional, acho que esses dois, né, o de 21 e o de 22, merecem ser enaltecidos. De 22 que a gente recebeu agora em 2023. Desculpa, o de 22 que a gente recebeu no final do ano de 2022, o top 10 formador. E aí com resultados de equipes mesmo ou de indivíduos, né, nas modalidades individuais. Hoje nós temos atletas do tênis, né, a Giovanna Audi, que é segunda no ranking da CBT, segunda no ranking nacional, então merece toda a menção e toda a atenção, porque é um resultado do trabalho da equipe, do corpo técnico, é um resultado do trabalho dela, é um resultado do trabalho dos pais, de novo, né? Ninguém constrói nada sozinho no esporte, todo mundo tem que se ajudar. Mas eu acho que de forma geral todas as nossas modalidades, né? O basquete acabou de ter um 3º lugar no campeonato nacional. O vôlei, o ano passado foi campeão brasileiro de uma categoria, foi campeão estadual de 2 categorias. O tênis de mesa, o ano passado nós tivemos atletas que foram convocados para a seleção brasileira para ir a 3 etapas do campeonato mundial e o técnico, o head coach da equipe é técnico. Teve o Gabriel também, que ganhou medalhas paralímpicas mundiais, né, nos abertos, né, 3º lugar. Segundo. E tivemos atletas que também foram medalhistas em campeonatos nacionais. O triatlon, tem o caso do Ciro, mas temos também atletas que ranquearam muito bem, top 5 do ranking nacional adulto, sendo ainda sub-23, porque não tem um ranking sub-23 da mesma forma. A natação, tivemos atletas que foram medalhistas estaduais, várias medalhas de ouro em campeonatos estaduais. Então, assim, e a ginástica artística, não deixando de fora, nem desmerecendo, a ginástica rítmica, desculpa, né, que nós tivemos uma atleta, que é a Naruê, que foi 2ª colocada no campeonato nacional ano passado. Isso. Então, assim, todas as nossas modalidades, né, com maior ou menor frequência, têm resultados de expressão, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. E algumas delas já despontando em nível internacional, representando o Brasil em seleção brasileira. Então, é um caminho que é longo, é árduo, desenvolver atleta é um processo muito extenso. Eu gosto de uma teoria e eu divido isso com os meus técnicos, a gente discute bastante, que para você atingir a maestria de um movimento esportivo, você tem que treiná-la por 10.000 horas. Imagina quantos gestos esportivos tem dentro de cada uma dessas modalidades e quantas 10.000 horas eu preciso praticar cada gesto esportivo para chegar à maestria, para me tornar um atleta de alto nível, né, nessa modalidade. Então, com isso eu quero dizer que assim, não é no estalar de dedo que a gente vai formar um atleta, e principalmente um atleta de alto nível. Então é um processo longo, é um processo lento, mas eu vejo hoje o Mamptuba, com todo o seu corpo técnico, no caminho certo para conseguir algum dia efetivamente formar alguém da base, né? Hoje a gente pegamos atletas no meio do caminho, os nossos atletas que estão despontando mais em nível quase adulto, a gente pegou no meio do caminho, mas eu vejo com grande possibilidade de atletas que efetivamente iniciaram no clube daqui a algum tempo chegarem, né? Quem sabe a gente tem um Alcaraz saindo do Mamptuba, ia ser uma honra muito grande. Quem passa no clube e vê às vezes aquela gurizada de bicicleta é a escolinha do triatlon. Vai lá no tênis, tem uma gurizadinha treinando lá com o Rodrigo, com o Fernando e tal. De repente você passa lá da quadra de tênis e leva uma bolada na orelha. Quem sabe se ele for uma bolada na orelha do futuro número 1 do mundo. Imagina. O Banana Bola tava cobrindo ali do lado, quando eu vi a bolinha só veio, né? Eu consegui desviar, a tenista veio, sorry. Imagina a honra, aí amanhã ela vira número 1 do mundo. Você já pode pensou? dizer, levei uma bolada no número 1 do mundo. Olha só que história para contar, Lucas. Tem também lá o nosso ginásio, né, que tem o vôlei, tem o tênis de mesa, a ginástica rítmica, estão todos os dias treinando, trabalhando, justamente para alcançar esses objetivos, né? Uhum. E dentro desse escopo do rendimento hoje, essa parceria, principalmente o Mamptuba, tem o CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, e a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, você vê ela como um grande gerador de frutos, não só para o clube, mas para todo o sul catarinense, para Criciúma, para a cidade. Cara, a parceria é fundamental, né? A gente vive numa cidade de população, na hora que a gente pensa em esporte, é uma população pequena, né? São 260 mil habitantes, quase 260 mil habitantes,
E se a gente vai descendo proporcionalmente, a hora que a gente vê a quantidade de crianças e adolescentes dentro de cada faixa etária, concentrando esforços é muito melhor, é muito mais fácil a gente ter um resultado em qualquer atividade do que dividindo. Então, a hora que a gente se entende, não só com a fundação, né, mas com os outros parceiros, por exemplo, a gente sabe que a SATIC apoiava lá o basquete quando o basquete começou. Aí a prefeitura veio no segundo momento e começou a apoiar ali, se tornaram uma só. Depois de um tempo, o Mampituba também chegou lá e todo mundo uniu forças. De repente, se não tivesse tido essa união de forças, hoje seriam 3 equipes de basquete em Criciúma. Será que essas 3 equipes teriam a mesma força do que essa nossa uma equipe hoje tem? Então eu vejo que assim, se a gente quer resultado, é fundamental, né? Mas nada impede, como por exemplo nós temos a parceria também no tênis de mesa, que hoje são 4 polos de iniciação, onde a gente oportuniza para a população iniciar no esporte, iniciar na modalidade esportiva, e os que vão se destacando vão subindo no funil e vão chegando onde hoje é o nosso centro de treinamento, também com uma parceria com a fundação, lá no centro de eventos. Então assim, eu vejo como importante e fundamental. E é fundamental para a cidade também. A fundação é parceira do Mampituba na grande maioria dos eventos que a gente faz. E aí, aonde eu vejo isso é bom para a cidade porque gira a economia da cidade. Todo evento que a gente faz aqui, né, o evento ele é importante para o Mampituba, para os motivos que nós já falamos aqui, mas é importante para a cidade também. A gente traz gente de fora que se hospeda em hotel, que come dos restaurantes. Um exemplo, o Banana Ball, por exemplo. Vem 500 atletas aqui disputar, mas os atletas vêm com técnico, vêm com mãe, com pai. Então são cerca de mais de 1.000 pessoas que vão se hospedar, utilizar a rede hoteleira, vão restaurantes, exatamente, mercados. Então assim, de novo, quando um cresce, todo mundo cresce. Se a gente faz algo bom para a cidade, esse algo bom é para a cidade. Todo mundo, direta ou indiretamente, acaba tendo algum benefício. Nós temos também a parceria da Unesc, né, que está auxiliando bastante, a Leve Ortopedia. A Unesc é um ponto importantíssimo do tripé que nós temos no esporte, né, no esporte e qual é essa ponta do tripé? É a educação. Então, hoje, nós, em acordo com os técnicos, nós temos orgulho de falar que todos os nossos atletas, cada um dentro do seu nível, está estudando. Né? Nós não estamos aqui para formar atleta, nós estamos aqui para formar cidadão. É muito mais fácil você formar um cidadão do que um atleta. E o que nós não queremos é que, porque uma pessoa não conseguiu ter nível para se tornar um atleta adulto, um atleta profissional, um atleta de rendimento, que essa pessoa não tem o que fazer na vida. Então, nenhum atleta nosso é incentivado a abdicar da educação. Muito pelo contrário. Por meio de nossas parcerias, nós queremos que todos os nossos atletas, sim, estejam matriculados em escola, em faculdade, para que tenham um futuro melhor lá na frente. E aí a Unesc é parceiro fundamental, nos concede bolsas desde da escola, né, até a universidade, a SATIC nos dá algumas bolsas também no ensino técnico, e aí, né, os outros atletas, cada um acaba optando por estudar dentro da preferência da sua família, mas todo mundo estuda. Que é uma coisa que o esporte oportuniza também, né? Eu vejo bastante atletas, por exemplo, como você falou, tá treinando vôlei, tá jogando no rendimento e ao mesmo tempo tá fazendo a faculdade através desse próprio rendimento, desse próprio resultado de quadra, dessa dedicação. É uma coisa que anda junto. Se não virar atleta depois, vai ter uma formação. Exato, e muitas vezes o esporte proporciona uma educação e uma oportunidade de experiência diferente. Então, nós tivemos uma atleta do basquete que o ano passado abandonou, né, a equipe no meio da temporada porque ganhou uma bolsa numa universidade americana. E como o sistema de ensino americano segue outro calendário do Brasil, por que eu disse abandonou? Porque a hora que começaram as aulas na universidade americana, que era setembro, a gente ainda tinha fase final de vários campeonatos para aquela jogadora disputar aqui no Brasil. Mas ela ganhou uma bolsa numa universidade americana de 100% para terminar os estudos universitários lá. Como é que eu vou falar para ela? Não, você não vai estudar, você vai ficar aqui jogando para mim e azar o teu estudo. Uma baita oportunidade. Porque nós queremos formar
em primeiro lugar, cidadãos. Se essa menina, por meio dessa experiência internacional, conseguir chegar a uma seleção brasileira formada numa faculdade, o que mais eu quero? Se não chegar na seleção brasileira, ela volta para o mercado de trabalho com uma qualificação exemplar. Tá certo, então, Rui, chegamos aqui no final do nosso podcast. Algum recado para os nossos associados, para quem nos acompanha? Cara, recado é ou mantenha ou leve seu filho a começar alguma das nossas modalidades, né? Nós temos diversas opções no clube, além dessas que nós falamos aqui, que é do rendimento, tem escolinha de futebol, a gente não falou aqui porque não é rendimento, mas tem karatê, tem squash, ou seja, nós temos diversas opções de atividade, não só de esporte, mas de atividade física no clube. Tem o beach tênis, quase que eu esqueci do beach tênis, mas tem o beach tênis, enfim, nós temos uma gama enorme de modalidades e atividades físicas para as pessoas fazerem no clube. Ah, não quer fazer nenhum desses? A gente tem uma sede de um clube de campo que é uma delícia correr, uma delícia caminhar, faça atividade física. Na academia, tem também, quem gosta de jogar tem o bocha, tem jogo, lazer e esporte, né? Dominó. Esporte, lazer. Enfim, temos uma gama enorme de atividades para fazer. Enfim, o recado que eu deixo é: vá praticar alguma coisa, vá fazer uma atividade física, né? Cuide da sua saúde física e mental. A atividade física proporciona isso. E, galera, vocês sabem onde eu fico, Núcleo de Esportes. Tiver dúvida, tiver sugestão, tiver crítica, só chegar lá, porta está aberta sempre, bater lá e a gente bate papo. Então, Rui, dentro dessas escolinhas que tu falasse aí, dentro desses escopos, como é que faz? Como é que o sócio procura, né? Ah, eu quero que meu filho participe da escolinha de futebol, participe do tênis, participe da natação, como é que funciona? Cara, você busca informação em 2 lugares distintos. Se quiser fazer qualquer coisa ligada ao aquático, lá no departamento de natação, lá embaixo nas piscinas, é uma salinha de vidro que fica logo depois do hall dos vestiários. Procura a Lívia ali, ela vai ter todas as informações referentes às modalidades aquáticas. Qualquer outra modalidade que você queira fazer no clube, né? Então você sócio que está chegando agora, ou você sócio que já está no clube há muito tempo e ainda tem dúvidas sobre qualquer coisa, procura a gente no Núcleo de Esportes, né? Fica ali embaixo do camarote, é facinho chegar, bate lá na porta, vem conversar com a gente, se tem dúvida, tem sugestão, tem reclamação. A gente está lá o tempo inteiro, é só vir conversar com a gente. Se não entende alguma coisa direito, vai lá bater. Quer dar uma sugestão que você acha que pode melhorar? Sugestões são sempre bem-vindas. Quer fazer uma crítica também? Cara, a gente aprende com as críticas também. Então ajuda a gente, ajuda o clube, leva seu filho, vá você fazer atividade física para cuidar da sua saúde mental e sua saúde física. Então, como você pode acompanhar aqui, nós tivemos diversos esportes, tem diversas oportunidades no clube, né, para que você se divirta, para que você pratique esporte, para que você tenha uma vida familiar, para que você traga sua família. Então, vamos encerrar esse podcast, né, fazendo um convite para todos que não conhecem o Mampituba virem a conhecer. Inclusive as competições como Banana Ball, os campeonatos brasileiros, eles são abertos ao público, você pode conhecer o clube e ver essas competições. E também venha fazer parte da família Mampituba. Nos procure, nos contate e venha fazer parte desse grande clube, um dos maiores clubes do sul do Brasil. Obrigado, Lucão. Obrigado, pessoal. Quero ver todo mundo no clube fazendo uma atividade física, hein, gente?